Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos entrando no nosso 9º dia de jejum e oração e do nosso livro Novo de Novo. Não sei você, mas eu tenho sido completamente abençoado e marcado através desses capítulos, através de tantos testemunhos que eu tenho recebido. E hoje o tema do nosso capítulo é o poder na fraqueza. Você pode repetir comigo no seu lugar? O poder da fraqueza. A Bíblia diz lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes de conhecermos o tudo posso, nós devemos conhecer o nada posso. Antes de conhecer o tudo posso no Senhor, você precisa conhecer que você não pode nada sem o Senhor, que você não pode nada por você mesmo. Esse é o poder da fraqueza. Saber que a obra de Deus vai muito além da nossa capacidade. Saber que nós fomos chamados para fazer algo que nós não podemos realizar por nós mesmos. Então, nós precisamos depender do Senhor. Para Deus, tão importante quanto fazermos a obra de Deus é a origem da força que nós usamos para fazer. Ou seja, a obra de Deus, ela não pode e não deve ser feita através da nossa força, porque a obra de Deus é sobrenatural. Por isso, nós dependemos de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse que o poder de Deus se manifesta ou se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E por quê? Porque ele definiu que tudo deve ser feito na sua dependência. E como a única fonte de força é o Senhor, então ele diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É por isso que nós podemos nos gloriar nas nossas fraquezas, porque nós sabemos que o Senhor vai fortalecer em cada área da nossa vida que parece que está mais complicada. Como a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha, o tópico que mais me marcou nesse capítulo foi o pare de olhar para si mesmo. Você pode repetir comigo no seu lugar mais uma vez? Pare de olhar para si mesmo. Eu percebo que os crentes estão o tempo inteiro se avaliando. Será que eu posso orar por um enfermo hoje? Será que eu posso dar a palavra numa célula hoje, quando aparece um desafio nesse sentido? E aí, o que ele pensa? Deixa eu analisar tudo que eu fiz durante essa semana. Essa semana eu orei, eu li a Bíblia, eu jejuei. Aí ele pensa que ele pode orar. Ou então ele pensa, não, peraí, essa semana, no meio de jejum, eu comi um pedaço de linguiça escondido, então eu já não posso mais. Olha, em vez de você ter a consciência do seu pecado, tenha consciência permanente do perdão de Deus. Acorde pela manhã, não olhando e avaliando aquilo que você fez, mas acorde avaliando aquilo que Ele já fez por você na cruz. Guarde isso. Você não é usado por Deus porque você é bom. Você é usado por Deus porque Ele é bom. Ele te escolheu. Você está em Cristo. Como nós estamos compartilhando, a obra de Deus ela é feita através da força dele. Deus sempre vai te chamar para algo que aparentemente você não está preparado para aquilo. Se você recebeu, por exemplo, um desafio para liderar uma célula e não se acha capaz de liderar, saiba que foi Deus que te chamou. Sabe por quê? Só Deus escolhe aqueles que não são, para confundir os que são, Isso que a Bíblia declara. E para que isso tudo? Por que Deus escolhe alguém que não é capaz? Para o óbvio, para que a obra seja feita através da força dele, para que ele seja tudo em nós. Portanto, permaneça com seus olhos fixos em Cristo, porque nós estamos nele. Ele é a nossa força. Amém, meus irmãos? O que vai medir se de fato nós estamos dependendo do Senhor e trabalhando através da força dele é a nossa vida de oração. Nesse capítulo a gente chamou isso de dependenciômetro. O que significa isso? Quem depende de Deus, ora. Quando você tem um problema,
muito grande, ninguém precisa de te encorajar a orar. Você mesmo vai buscar a Deus. No ministério, você pode ter desejos profundos que são frutos de uma visão de Deus que vai além da nossa força. E certamente você também enfrentará muitos problemas que você não é capaz de resolver. E diante de desafios como esse, diante de uma grande pressão, você deve orar. Você, como um pastor, como um líder, como um cristão, você deve aprender a lidar com os problemas, aprender a lidar com as pressões que vêm sobre você. Muitos têm buscado o poder de Deus, porém, eles não entendem que o poder é resultado de uma pressão. Deus permite pressões na nossa vida para que produza poder. Por isso, nesses dias de jejum, eu quero te incentivar a orar mais, porque nós sabemos que tempo de jejum é tempo de orações respondidas. Mas olha, ore o tempo inteiro, ore mesmo no meio das adversidades. Num momento de pressão, esse é o momento que você deve orar mais, para canalizar toda essa pressão em oração. Se você fizer isso, você crescerá no poder de Deus. Quero te convidar a fechar os seus olhos no seu lugar, então, para que nós abençoemos, essa jornada e esse dia de jejum. Pai, nós te agradecemos pelo Senhor, te agradecemos porque nós temos vivido tempos tão maravilhosos, Pai, com o Senhor durante esses dias. Deus, nós abençoamos, Pai, as nossas vidas e declaramos que esses próximos dias de jejum nós permaneceremos firmes. Pai, nós não queremos olhar para nós, não queremos olhar, Senhor, para a nossa força, para aquilo que nós temos, não queremos olhar para a nossa própria justiça, nós queremos olhar para o Senhor, nós queremos olhar para aquele que é a nossa força, Pai. Em nome de Jesus, nos ensine, Senhor, a canalizar toda pressão, toda dificuldade da nossa vida em oração, porque nós queremos desfrutar do seu poder. Em nome de Jesus, amém.